Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 13 de abril de 2021, pregão de terça-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele chegou a romper a máxima do pregão do dia anterior, mas voltou e fechou exatamente na máxima do pregão do dia anterior. Tá? Inclusive, no início da tarde eu havia feito um estudo mostrado que estava feito o rompimento no gráfico de 5 minutos e nós estávamos aqui, ó. Aqui, tá? Estava essa configuração, né? A média de 20 estava subindo, ele estava esticado e eu falei, olha, é necessário esperar uma correção até a média, ou uma lateralização, ou uma queda, tá? E ver se vai romper este topo, tá? Depois dessa correção. Então o que ele fez? Ele não caiu, ele foi inclinado um pouco para cima até chegar na média. Quando chega na média ele não reage, tá? E ele volta a cair abaixo da média de 20 períodos. Então, trade na iminência do rompimento não teve. Você pode ver que ele subiu e agora ele está fazendo um pullback na região rompida só agora, tá? Possibilidade de trade hoje é somente, olha só, ele formou um pivô de alta acima da média de 20 períodos e aí ele rompeu o topo deste pivô, tá? Então, possibilidade de trade foi aqui, né, que teve aí um range aí de cerca de 680 pontos, tá? E aí quem pegou foi neste candle de força, que teve aí esse impulso de alta que durou 680 pontos, depois voltou a cair. Ok? Então, possibilidade apenas neste pequeno espaço de tempo. Um trade curto, tá? O ideal seria que depois que ele atingisse a média de 20 também, esse candle de força fosse formado aqui embaixo, tá? Ele custou a ser formado, né? E ele formou no rompimento, tá? Então, né, foi assim meio fora de local. Os 5 minutos, o gráfico de 5 minutos, ele é muito volátil, tá? Então assim, esperar que você vá no gráfico de 5 minutos e veja a formação simétrica dos preços, tá, de acordo aí com a tendência, é um pouco difícil quando não é um dia de tendência, né? O ideal seria que hoje, né, se ele rompesse com volume, rompesse aí com forte volume e fizesse um candle de força, tá? Com um movimento de alta aí. Mas ele novamente segurou nessa região de resistência. Pode ver que ele segurou aqui, segurou ontem e segurou o fechamento de hoje. Né? A região de 119 mil pontos está sendo uma região de forte resistência, tá? Uma região de forte resistência. Mas ele está altista, né? Aos trancos e barrancos ele está subindo, né? Ele não está aos trancos e barrancos subindo. Então assim, é ter paciência. No gráfico diário nós não temos setup nenhum, né, de trade, de swing trade no gráfico diário. É esperar para ver o que se ocorre, tá? O mercado, na maioria das vezes, ele é incerto, né? Ele tem um alto grau de incerteza e ele não quer dizer nada, tá? São movimentos de alta e baixa, não quer dizer nada. Você tem que ter a paciência de esperar determinados padrões ocorrerem, né? E aí, sobre esses padrões, você fazer operações de trade, tá? Mas é necessário muita paciência. Quanto maior o prazo, maior tem que ser paciência, né? No gráfico de 5 minutos também é necessário ter paciência, mas é um tipo de paciência diferente, né? Então assim, o mini dólar ele também chegou a romper, olha só, a máxima do pregão anterior, voltou para dentro na região de lateralização, porque enquanto ele está dentro da máxima e da mínima, ele está lateralizado, tá? Ele não está em tendência. Porque para ele estar em tendência, ele tem que estar indo em alta. Olha só, aqui ó, ele faz esse candle de força, rompe, faz esse candle de força, rompe, candle de força, rompe, candle altista. 1, 2, 3, 4. 4 dias de alta seguidos. E os 4 dias rompendo a máxima do pregão anterior. Tá? Então isso aqui foi uma perna de alta. Agora não, agora, olha só, ele fez um candle lateral, ele não rompeu a máxima nem a mínima. Então paciência, tá?
O gráfico de 5 minutos também, né, um pequeno trade que teve foi aqui, ó. Né, ele caiu, bateu na média de 200, corrigiu até a média de 20, né, ultrapassou um pouco a média de 20. Repito, gráfico de 5 minutos, a volatilidade é absurda. Então ultrapassou um pouco a média de 20 para voltar a cair. E aí sim, ele volta a cair e ele faz este candle é um candle de força, tá? E ele rompe o fundo anterior. E aí teve essa possibilidade aqui, ó, de trade de pelo menos aí 23 pontos, né, com stop barra na região de 14 pontos. Um trade pequeno, mas foi um trade, tá? Um trade assim, lógico, tá? Que teve um padrão lógico por trás. O que é? A confirmação do pivô de baixa que ocorreu depois do rompimento dessa média de 200 períodos, tá? Então teve aí uma lógica essa possibilidade. Aqui a possibilidade contrária também, ele virou e teve a mesma lógica, só que no movimento contrário. Ele também vem, bate na média de 200, vai na média de 20 períodos, forma um pivô e aí ele rompe. Então aqui ele teve um rompimento para cima e aí teve um total de 23 pontos também, stop barra na região de cerca de 10 pontos, tá? Então foi essas duas possibilidades. Na ponta vendedora, essa pequena oscilação que teve após a confirmação desse pivô de baixo e essa pequena oscilação que teve após o rompimento, a confirmação deste pivô de alta, tá? Então no mini dólar teve aí as duas possibilidades pequenas, né, pequenos pontos. Não foi um dia de tendência, não foi. Ele caiu para depois voltar a subir e parar no meio do caminho. Então assim, trade de tendência, ele cai e vai caindo e vai fazendo correção na média, expandindo, correção na média, expandindo, tá? Conforme dias como este daqui, né, como este daqui, né? Aí ele cai em mais de 100 pontos ou sobe mais de 100 pontos, tá? Então, em dias que não teve tendência, o máximo que teve são trades curtos, né, com a condução aí de stop barra. Então pegou, olha só, aqui 14 pontos, aqui 10 pontos no máximo, tá? Mas paciência, essas foram as possibilidades, né? A não ser que alguém, né, que utilize aí técnicas de scalping, etc e tal. Agora, o melhor disso tudo, o mais tranquilo, né, tem também as suas oscilações, a volatilidade, mas tem uma natureza mais tranquila, é o swing trade. Então, rapidamente eu vou mostrar aqui alguns papéis que estão na nossa planilha de setups, tá? Para quem é assinante da Grafistas, você assina apenas R$ 49,90 por mês, você tem acesso a diversos conteúdos. Um deles é a nossa planilha de setups. Quando o setup ele é armado, eu vou lá, olho os parâmetros, né? Aqui armou um Power Breakout, né? Então olha só, a entrada, e eu vou lá na planilha, eu faço uma planilha. Essa planilha ela tem o objetivo de constar os setups que tem como referência a média de 20 períodos, tá? Então eu vou lá e coloco 5 centavos acima da máxima, a entrada, 5 centavos abaixo da mínima, o stop. A região de stop aqui foi definida pela média de 20 períodos e com 2 vezes o risco, ou seja, essa distância aqui, ó, entre a entrada e o stop, ela é julgada 2 vezes para cima, e aí nós temos o alvo. Um dos papéis era GPIV33, ele estava num período grande de acumulação, né, um Power Breakout, e aí esse papel aqui constou semana passada. Na semana passada ele entrou na nossa planilha. Entrada é 5,45, stop 4,91, alvo em 6,53. Ele já está na iminência de atingir o nosso alvo. Hoje foi um dos papéis que mais subiram. Ele subiu mais de 15%. Tá? Com um trade desse você já paga já a anuidade toda aí da Grafistas e ainda sobra dinheiro. Além deste, nós temos BSEV3, que também acionou o trade e anda. DTX3, tá, um movimento de lateralização. Tem diversos outros. BRML3 tá lateralizado. TOTUS também está com movimento de alta. Goal está beliscando também o nosso alvo, 8,90%, tá? O IBR4 caiu para a média de 20 períodos. Eu falei que tem que ter paciência. Ele fez uma correção na média de 20, pode fazer até uma correção na média de 200. Nosso stop está aqui embaixo,
tá? Inclusive, até me surpreendi aqui, ele entrou na semana passada, porque confirmou esse pivô de alta e tal. Enfim, teve todos os parâmetros técnicos no gráfico para um trade, para um swing trade. Então, foi baseado no gráfico. E aí, hoje nós estamos na terça, foi ontem, se não me engano, saiu notícia, né, que parece que o BTG Pactual está mediando aí uma aquisição da Oi, de uma rede de fibra ótica. Enfim, saiu uma notícia que eu achei que ia impactar positivamente. Só que é o seguinte, esse papel, né, ele é muito barato, R$ 2,57, né, nem se fala. E aí, ele tem uma grande oscilação, porque ele é muito barato. Então, sai uma notícia boa, ao invés dele subir, ele pode cair, porque quem estava comprado quer vender enquanto a notícia boa ela está gerando seus efeitos, né, de gerar, né, uma certa positividade em relação ao papel, à empresa, e aí eles querem realizar o lucros, tá? Então, a trajetória desse papel ela é de grande oscilação, porque tem isso, é um papel de valor baixo, então qualquer 50 mil reais, 100 mil reais que se vende, o preço ele tende a cair mesmo. Então eu falei no post que eu fiz do estudo do OIBR4, falando que é necessário ter paciência, tá? É necessário ter paciência. Nenhum ativo sobe em linha reta e nem cai em linha reta, né? De acordo com a teoria de Dow, a gente identifica que eles fazem topos e fundos no caso de uma tendência de alta ascendentes, tá? Então você tem que ter o stop num local em que você permita que o preço ele venha oscilar e você venha se manter comprado no papel, tá? Porque se você colocar um stop extremamente extremamente colado aqui, ó, onde os preços se encontram, qualquer oscilação para baixo você vai vender e vai sair do papel, tá? Então tem que ter essa paciência, tem que ter esse norte. Até porque os outros papéis aí, ó, os diversos outros papéis estão aí subindo, tá? Então, né, as altas elas compensam a perda, você monta uma carteira, então essa carteira ela sobe, né, ela tem essa oscilação, mas se é uma carteira técnica com parâmetros gráficos, né, com os padrões aí de setups definidos, técnicos, no final das contas sobe mais do que cai, tá? A nossa planilha de setups dos trades que já foram efetuados, dos setups que já foram acionados e já se completaram, nós temos mais de 80% de lucro entre as altas e as quedas, tá? Entre os stop gains e os stop loss. Que alguns papéis acionaram sim o stop loss. Alguns papéis acionaram o setup, em vez de subir, caíram e acionaram o stop, tá? Mas dos outros papéis que acionaram o stop gain foram um número maior. Não é à toa que, por enquanto, nós temos 80% de lucro, né? Aí somado aí, ó, GPIV33, Goal e diversos outros papéis, nós vamos aí para mais de 100%. Isso num período aí de 5 a 6 meses da data aí desses trades que eu estou falando, tá? Então assim, por quê? Porque é questão técnica, tá? As pessoas ficam muito... tudo que se fala na internet acaba impactando certas pessoas, né? Quem não tem conhecimento técnico sobre determinados assuntos vão pesquisar na internet sobre esses assuntos e aí quando vê todos os argumentos contrários, acaba validando esses argumentos e achando que esses argumentos são verdadeiros. Um deles é que a análise técnica não funciona. Se não funcionasse, nós não teríamos mais de 80% de acerto, porque nós temos um método. Então é o seguinte, você tem que pensar que por trás, sabe, das técnicas de trading que a gente utiliza, há toda uma metodologia, um método. Você compra se acontecer isso, você vende se acontecer aquilo, você protege seu capital com stop baseado em tal parâmetro, você define o alvo 2 vezes o risco, você faz projeção de Fibonacci baseado no primeiro pivô da tendência, e aí você tem que entender o termo técnico de tendência, de pivô, tá? E aí é o seguinte, se você quer, além da planilha, fazer todos os nossos cursos, R$ 49,90 por mês você tem acesso. Se você quer fazer um curso básico, R$ 69,90 um curso, eu tirei de dentro aqui do nosso clube de assinatura, eu tirei e coloquei na Udemy, tá?
e já temos 60 alunos, e nesse curso eu falo todo o básico. Todo o básico, para você fazer swing trade, né, porque muita gente chegava para mim e perguntava, tá? E perguntava, tirava dúvidas de coisas básicas. Então eu falei, não, peraí. Então eu tenho que fazer um curso, né, onde eu explico detalhadamente todo o conhecimento básico. E aí eu fiz este curso, tá? Eu ensino até a fazer projeção de Fibonacci, como usar stop, identificar volume financeiro, identificar suporte e resistência. Falei sobre a psicologia do trade, tudo aqui, isso é o básico do básico, tá? É um curso bem objetivo, né? Se você entra no link aí, você vê aí todas as avaliações, né? São espontâneas. O pessoal avaliou espontaneamente, tá? Eles não recebem nada para poder avaliar. Pelo contrário, eles compraram, fizeram o curso e aí avaliaram. Né? E aí o pessoal viu, teve até gente que me mandou mensagem falando que é um dos cursos mais objetivos que eles viram. Por quê? Porque eu, por exemplo, aqui, ó, gráficos da formação do preço. Eu abri, e inclusive essa aula aqui é gratuita, tá? Você pode visualizar sem precisar de comprar o curso, você pode ter aí meia hora de aula. Eu abri o gráfico e eu fui direto no ponto, tá? Eu fui explicando diretamente. Eu falei, gente, isso daqui é por conta disso, 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 daquilo. Esse indicador ele é feito dessa forma, então eu fui direto. Eu não tive explicação teórica. Eu não fiz, por exemplo, essas aulas em slide. A única aula que tem slide é a última, Psicologia do Trade. As outras eu fiz direto no gráfico. Eu abri um gráfico como esse aqui e eu fui colocando textos. Eu clicava aqui, ó, e eu fui colocando os textos para explicar. Por que aconteceu isso? Aí eu clicava aqui, ó, e eu falava, aconteceu tal e tal coisa. Tal e tal coisa. Era isso que eu fazia. E clicava em OK. E aí eu ia explicando, fazendo assim, tá? Durante a aula toda. Eu fui direto para o gráfico para mostrar em detalhes todos os conceitos básicos, ok? Então esses são alguns papéis, tá? Só para mostrar aí um pouco do nosso trabalho, tá? Por conta, né? Aí quem tem noção do que se recebe ao assinar, né, o nosso plano de assinatura, além do nosso clube de leitura, que nós estamos lendo o livro Análise Técnica para Leigos, os nossos cursos, tá? Todas as revistas grafistas. Hoje a revista é gratuita, mas antes não era, então nós temos aí pelo menos 20 edições que não são abertas ao público. Então você tem acesso a 20 edições da revista Grafistas, tá? Acesso ao canal no Telegram e etc, tá? Para fechar aí nosso vídeo, apenas mostrar que o mercado americano continua em movimento de alta, tá? A alta mais forte que teve hoje foi da Nasdaq Futuros. Inclusive eu mostrei lá no canal também, inclusive canal aberto, tá? No Telegram. Aí, ó, um trade em Nasdaq Futuros no gráfico de H4, de 4 horas, tá? Entra lá e você vai ver a explicação desse trade aqui, ó. Em Nasdaq, onde que é o stop, onde que é a entrada e onde que são os possíveis alvos, tá? Então o Nasdaq subiu forte. No gráfico diário ele está muito afastado da média de 20, então você não opera pelo gráfico diário, você opera pelos gráficos de 4 horas ou de 1 hora, tá? E eu explico isso no estudo que eu publiquei hoje, ok? Então no mais, para não ficar muito grande este vídeo, eu vou ficando por aqui, tá? Os links aí, ó, tanto para o curso quanto para o nosso plano de assinatura, estão na descrição do vídeo no YouTube ou no link da bio do Instagram. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.